Graça e paz, igreja, amém? A igreja pode se assentar. Aleluia. Ainda bem que o Reinaldo já falou que era raridade. A gente brinca, mas é verdade. A Patrícia falou sobre a presença dos homens, né, na igreja, e eu estava ali sentada agora aí pensando sobre isso, que por muito tempo, não sei de quanto tempo vocês são frequentadores, que estão dentro da palavra do Senhor na igreja, mas por muito tempo a maioria dos cultos, ou até hoje a maioria das igrejas, são frequentados por mulheres, né? Isso sempre foi certo. E aí, dentro desta igreja, o cenário tem mudado, e como a Patrícia diz, nós louvamos a Deus por isso, porque a Bíblia realmente colocou, né, o homem como sacerdote do lar, né? E aí eu pensei assim, falei, vou fazer uma brincadeira. Desculpa, irmão Vanderlei, que eu não aguento. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que todos os homens estão vindo na igreja e quase não tá vindo as mulheres, né? Que esquisito isso, né? Porque eu fiquei pensando assim, né, estranho. Aí eu pensei assim, sabe o que é? É que os homens, eles chegam do trabalho. Vou falar pelo meu marido. Chega do trabalho, troca, tira a roupa de serviço, põe chinelo. Aí, basicamente, na minha casa acontece assim. Eu já vou lá, já preparo o café, daí ele senta, toma café, vai mexendo no celular. Aí, ele vai lá, toma banho, troca de roupa e vai para a igreja. A mulher, quando ela chega do serviço, né, ela chega, ela vai fazer o café, ela compra o pão, ela lava a louça, ela põe feijão para cozinhar, ela tira o lixo, ela limpa a sujeira do cachorro. Aí quando chega na hora dela vir para a igreja, ela já está cansada, entendeu? Por isso os irmãos estão aqui, entendeu? Mas louvamos a Deus por isso. Certo, irmão? Certo, irmãos? É brincadeira. Mas faz algum sentido. Não sei se faz sentido na casa de vocês, mas na minha casa às vezes faz algum sentido. Mas eu louvo a Deus porque Ele está aqui. Ele chegou em casa todo empolgado na terça-feira, falando que tinha bastante gente aqui no culto de oração, que estava uma bênção. Olá, glória a Deus por isso. Olha aí, Jesus amado. Orem pelas suas esposas, orem pelas suas esposas, intercedam pela gente. Ai, ai. Eu falei assim para Caroline que eu ia trazer a palavra. Hoje eu falei assim, ela me ligou agora à tarde, eu falei assim, ore pela mamãe, que a mamãe vai levar a palavra agora, tal. E aí eu falei algumas coisas para ela, né? Aí nós chegamos na conclusão assim, que para dar bom mesmo, tinha que acabar a energia. Daí não ia ter culto, entendeu? Daí ia ficar bom, mas não deu certo. Choveu só, mas não acabou a energia. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler, na verdade, um versículo e um outro texto. Deuteronômio 8, versículo 2. Eu ponho o óculos, tiro o óculos, mas é isso. Vamos ler só o versículo 2 mesmo, que diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E agora nós vamos ler Salmo 23. Que às vezes a gente nem precisa abrir, né, a Bíblia. E Salmo 23 na minha Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me
acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Nós já oramos e confiamos que é o Espírito Santo quem direciona esse culto, né? E eu falo sempre assim que, falei até para a Caroline hoje, que isso sempre acontece. Quando o irmão me chama para pregar, às vezes eu tenho um versículo que fica latejando em mim. E aí, quando ele me chamou, eu sempre falo isso. Sempre tem um versículo e eu falo assim, não, eu vou falar sobre esse versículo. E aí, eu falei para ele que eu queria um prazo maior, ele me deu 3 dias, 4 dias, mas tá bom, ele falou que o prazo era bom. E aí, eu fui embora para casa no domingo, e eu estava em casa domingo sozinha à tarde. O Reinaldo estava trabalhando e eu falei, não, eu vou começar a ver o que Deus vai falar a respeito disso nessa mensagem. E eu fui e voltei várias e várias vezes e não consegui no domingo. Aí na segunda-feira eu estava em casa com o Reinaldo no período da tarde e eu falei para ele que eu ia trazer a mensagem hoje e que eu precisava escrever alguma coisa, desenvolver, porque eu gosto que seja assim. Aí ele falou para mim, boa sorte. Ele fala assim para mim, boa sorte. Em vez de ele me ajudar, ele fala assim, boa sorte. E nós ficamos lá em casa, foi um período até gostoso, nós ficamos conversando e lendo o que eu queria desenvolver em cima daquele versículo. E nada aconteceu. Fui dormir na segunda, nada. Aí na terça, ele via eu andando para lá e para cá. Eu entrava no quarto, saía do quarto, entrava no quarto, saía do quarto, com a Bíblia na mão. Eu pego a Bíblia, eu pego o caderno, eu pego isso, eu pego aquilo. E aí ele falou assim para mim, e aí, já conseguiu aí escrever sua palavra? Eu falei, não, Reinaldo. Eu já fui lá no Antigo Testamento, fui no Novo, fui nas parábolas, eu não consigo. Falei para ele assim, eu não consigo desenvolver o que eu queria falar a respeito daquilo. E a gente sempre fala assim, que a palavra é do Senhor, né? E ela é do Espírito Santo. Aí eu falei assim para a Caroline, falei, ó, se eu fosse uma pessoa muito crente mesmo assim, eu ia falar assim, Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja? Me revela. Mas não estou nesse nível ainda, né? De Deus falar e eu já ir lá, né? Ainda não estou no processo. Mas ontem eu fui para um texto e aí eu parei aqui em Deuteronômio e eu vim falar mais uma vez de deserto. Só que, e eu já falei sobre deserto aqui, e eu também falei assim que quanto mais a gente fala a respeito de um assunto, talvez seja porque a gente não tenha aprendido ainda sobre algumas coisas que o Senhor quer nos ensinar sobre isso. E talvez eu tenha algumas coisas para aprender a respeito disso ainda. E por isso que a gente se reúne na igreja, para a gente aprender, para a gente ouvir e a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem tratado nos nossos corações. Só que eu queria falar de como a gente descansa no deserto. E aí que eu acho que é um pouco mais difícil. Porque você estar no deserto, e às vezes a gente fala até assim, né? Ai, estou vivendo um deserto, né? O crente ainda ele fala assim, não, deserto é lugar de passagem, lugar de aprendizado. Se você está lá é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. A gente tem sim sempre esses ditados assim, de crente, né? Que a gente costuma falar para tentar amenizar um pouquinho a situação ou a dor de alguém. E aí eu fui para esse texto de Deuteronômio. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, deserto, né? Quando a gente imagina um cenário quando a gente vê um cenário de um deserto, não sei se alguém aqui já teve o privilégio de ir, né, num deserto. A médica que trabalha comigo foi esses tempos atrás lá no deserto do Atacama e ela tirou fotos lindas no deserto. Eu falei, nossa, mas nem parece deserto, né? Que ela estava lá num lugar assim, tipo, encantador. E é o deserto, é um deserto aquilo lá. E aí chegou num lugar que ela foi lá e tinha aqueles geysers, assim, que sai água, assim. Eu falei, nossa, que bonito, né?
Mas nós, quando imaginamos e quando sabemos, o que tem num deserto? O cenário é falta de água, calor intenso, sempre, né? Tempestade de areia, escassez, é o que tem muito no deserto, né? Tem muito frio no deserto à noite também, né? E existem esses desertos que são desertos de pedra, né? Tem muitos que é só pedra, pedra, pedra. Tem um lugar aí que tem até um deserto que é de sal, são coisas bem salgadas, só tem sal, assim, né? Areias salgadas. E aí, o que você sabe sobre isso? Que o deserto, ele não é um lugar favorável para nós, seres humanos. Existem pessoas que são de algumas regiões e sobrevivem, e vivem lá, e conseguem viver lá. Mas nós facilmente não saímos daqui e vamos morar no deserto e sobrevivemos lá. Não conseguimos fazer isso, né? E aí, nesse texto, diz assim... Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Deuteronômio. Que o Senhor os levou ao deserto. E aí eu falei, a fim de que o Senhor queria sondar eles. E o Senhor queria saber quais eram as verdadeiras intenções. Ele escreveu assim, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Foi o próprio Deus que os levou lá no deserto. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, meu Deus, se eu for escutar esse ditado popular, que o deserto é lugar de aprendizado, eu não tenho sido uma boa aluna. Uma aluna muito aplicada. Porque eu tenho passado por lá algumas vezes. E às vezes Deus me leva lá porque faltou alguma coisa que eu não aprendi. Às vezes as minhas escolhas me levam para o deserto, algumas vezes. Porque realmente você aprende algumas coisas quando você está no deserto. E como eu já falei aqui, não é um lugar favorável, porque lá tem tempestade, tem escassez, tem angústia, tem desespero. Quando você já assistiu alguns filmes que tem essas cenas de deserto e essas dunas grandes assim de areia, nesses filmes tem muito isso. Às vezes sempre tem uma pessoa lá, sozinha, perdida no deserto, né? E essas dunas e essas coisas de areia, elas se movimentam conforme o vento. E aí, de repente, tem um monte aqui, quando você vê, você está andando em direção àquilo, quando você vê, você está no mesmo lugar. Ou você ficou andando em círculos, porque engana. O cenário do deserto, nesses lugares que tem as tempestades de areia, eles enganam a gente, né? Porque você acha que você caminhou e você até andou. Mas quando você vê, você continua no mesmo lugar. E aí, dentro do que nós vivemos e do que o Senhor às vezes nos mostra, eu fiquei pensando que eu já caminhei várias vezes. Já tentei sair do deserto algumas vezes. E eu já caminhei muito de um lado para o outro, mas eu sempre acabei voltando lá e sempre acabei voltando em algumas situações que talvez já era até para o Senhor ter me tirado de lá. Mas eu, como aquele povo do deserto, murmurei algumas vezes. Eu questionei várias vezes. Eu fiz escolhas erradas várias e várias vezes. Então eu fui e voltei. E aí o Senhor falou assim, não, ainda não vai sair de lá. Porque eu te mandei lá. Porque eu quero te ensinar. E eu quero ver realmente quais são as intenções do seu coração. E aí eu falei, meu Deus, talvez eu demore um pouquinho mais para sair de lá do deserto. Porque quando você coloca isso diante do Senhor, que é Ele que te colocou lá para conhecer as suas verdadeiras intenções, Ele já conhece o nosso coração. Ele já sabe o que nós vamos fazer. Mas às vezes eu fico imaginando assim, que o Senhor espera algumas coisas da gente. Ele não se surpreende com nós, mas às vezes eu acho que Ele espera algumas situações da gente. Ele espera, fala assim, não vai por esse caminho, por favor. Não escolhe isso, não age dessa maneira, porque não vai dar certo. Mas a gente tenta, porque a gente quer sair de lá.
A gente quer sair dessa situação que a gente está vivendo e, diante disso, a gente vai fazendo outras escolhas e a gente vai mudando e vai mudando e vai mudando. E no versículo que a gente leu, quando fala que o Senhor queria saber as suas verdadeiras intenções, e o Senhor provar, eu fiquei pensando assim, nossa, não era bem essa ideia que a gente tem, né? Quando a gente, aqui nós não temos novos convertidos, mas quando a gente vem para a igreja, quando a gente aceita Jesus e quando a gente se converte, talvez alguém tenha falado assim para você, não, venha para Jesus, né? Sua vida vai mudar, né? Talvez alguém fale para você, sua vida vai mudar e seus problemas vão acabar, porque antes, há uns anos atrás, existia esse bordão dentro da igreja, né? Que vem, a sua vida vai mudar. Realmente muda. Realmente as coisas mudam muito. Só que lá não estava, ninguém disse para você que você ia passar por provas, que você ia para o deserto, que você ia passar por situações de vício. Isso ninguém te contou. Porque se conta, você não vem. Porque você entende que Jesus é a pessoa que vai te salvar, e Ele vai mesmo, né? Mas que a sua vida vai melhorar e você não vai ter mais problemas. E quando nós deparamos com esse versículo, é Ele mesmo que leva você para uma situação difícil, para conhecer a sua verdadeira intenção e conhecer o seu coração. E aí, eu falei assim, meu Deus do céu, não era essa a minha ideia, mas o Senhor, Ele usa das coisas dEle para Ele nos ajudar. E aí, as pessoas sempre falam assim que, como eu já disse aqui, que deserto é um lugar de aprendizado. No deserto, poucas pessoas sobrevivem. Por quê? Lá a gente tem que aprender a conviver com a falta. No deserto, você aprende a conviver com a falta, né? Lá falta água, lá falta comida, às vezes, falta várias situações, né? E na nossa vida também, quando a gente está no deserto, a gente também tem que aprender a lidar com a falta. Às vezes com a falta de uma resposta que você estava esperando que Deus te desse. Você tem que aprender a lidar com a falta, às vezes, de amor. Você tem que lidar com a falta de amigos, às vezes, que você acha que você tinha numa hora que está bem difícil. E às vezes os amigos nos faltam. E talvez nem porque a pessoa imagine que ela esteja faltando na sua vida, mas às vezes, como eu ouvi de uma pessoa esses dias, existem situações que Deus te colocou lá e é você que tem que passar. Os seus amigos podem até te ajudar de alguma maneira, mas eles não vão conseguir passar por você. E aí, no deserto, tem muita falta. Então, quando você está numa situação de deserto, a gente tem que aprender a lidar com a falta, a lidar com as tempestades de areia que vêm. E na tempestade de areia, ou qualquer outro tipo de tempestade que você viva, seja dessas chuvas intensas que caem por aí, você não tem muita visão, né? Como eu já falei aqui da outra vez, se você estiver chovendo e dirigindo, eu, por exemplo, paro o carro, porque eu não vou conseguir enxergar. E no deserto tem a tempestade de areia, e você não enxerga a situação, e você não enxerga um todo, e você não consegue enxergar o final daquilo ali que você está vivendo naquele dia, naquele momento. E parece que vai durar muito aquilo, a tempestade. E as tempestades de areia do deserto, elas costumam passar rapidamente. Eu fui ler algumas vezes, elas não duram muito tempo. Às vezes tem dias aqui que a gente chove, dias e dias de chuva, né, que a gente conhece aqui, mas no deserto as tempestades de areia, elas são rápidas, mas elas são devastadoras. E a gente vive muitas situações assim na nossa vida, né? A gente vive muitas tempestades de areia. Mas no deserto é dependência e é crescimento. Passar por deserto é parte daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós não temos outra opção a não ser atravessar e chegar lá do outro lado. A gente não tem outra opção. O processo faz parte da promessa. Porque o Senhor nos prometeu que nós chegaríamos do outro lado. Só que você tem que passar por aquilo ali. Você tem que passar por aquele processo. A Bíblia diz que a Bíblia diz assim, olha para você ver a promessa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo.
quando passares pelo fogo, você não se queimará, porque eu estarei contigo. Aqui existe uma promessa, mas ela só vai se cumprir durante o processo. Porque a Bíblia está dizendo que você vai passar pela água e que você vai passar pelo fogo. Ela não disse se, ela disse quando. E está dizendo que Ele vai estar com a gente. Então, sempre existe uma promessa, só que a promessa, às vezes, ela vai se cumprir no meio do processo. O Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Vamos ter angústia. Se estamos no deserto, vamos ter angústia, vamos ficar desesperados, angustiados, sem saber o que fazer, a maioria das vezes. E a maioria das vezes nós não ouvimos Jesus quando estamos no deserto. A gente não consegue, porque a gente se desespera. A gente quer sair imediatamente daquela situação. Às vezes a gente também se acomoda no deserto, porque a gente cansa. A gente cansa de orar. A gente cansa de suplicar a Deus por alguma situação. Às vezes a gente cansa facilmente. E aí às vezes a gente fica assim, não, tá tudo bem. A minha vida é assim mesmo e não vai nada acontecer, não vai mudar mais nada. E você acaba aceitando algumas situações que são colocadas sobre a sua vida que não foi Deus que colocou. Porque Deus coloca a gente no deserto para a gente ouvir, para a gente se ver diante do Senhor, para a gente ver a total dependência que a gente tem de Deus na nossa vida. Mas às vezes a gente se acomoda assim no deserto. A gente vive situações que a gente fala assim, não, é isso mesmo, não vai mudar. E não é isso que Deus diz. Ele diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá quando estiver doendo, Ele vai estar lá. E Ele vai estar lá através de alguém na sua vida. Às vezes Ele vai se revelar para você na palavra, mas às vezes Ele vai se revelar para você através de alguém. Às vezes Ele vai mandar a provisão lá no deserto através de alguém. Assim como aconteceu comigo, o Senhor manda a provisão. Ele mandou para aquele povo, Ele mandou o maná, Ele mandou a coluna de fogo, Ele mandou a sombra, Ele mandou. Ele não desamparou. Ele nos coloca lá, mas Ele não nos desampara. Só que a gente não enxerga, porque a gente vive em meio a essas situações da nossa vida todos os dias. Nós estamos vivendo dias e dias que a gente quer só que o dia passe, que o dia acabe, porque a gente quer descansar. E a gente tem trabalhos às vezes que são difíceis da gente sobreviver naquele dia de trabalho. E a gente quer que acabe aquela situação de trabalho, porque a gente quer que chegue o final de semana, que a gente quer descansar, mas aí a segunda-feira vai chegar de novo. E todos os dias vai chegar de novo. E se o Senhor tirou você hoje do deserto, eu não quero te assustar, mas provavelmente você vai ter que voltar em alguma hora. Só que seja então por uma outra situação, que nós tenhamos que aprender uma outra coisa que o Senhor quer nos ensinar. É difícil? É muito difícil você estar no deserto. Tem pessoas que morrem no deserto. Tem pessoas que entram num deserto tão grande, que ela já não consegue mais achar que ela é capaz de sair daquele lugar. E a culpa, às vezes tem pessoas que se sentem muito culpadas. Nós sentimos muito culpados por situações que às vezes nós mesmos nos colocamos. E aí a gente, dignos nós não somos mesmo, né? Digno é sempre o Senhor sobre as nossas vidas. Mas a gente fica tão difícil, numa situação tão difícil, que você fala assim, não, é isso mesmo. E aí morre lá. Porque não quer mais sair daquela situação. Só que isso tem muito a ver com o que o inimigo quer para as nossas vidas. Ele quer te matar no deserto. Porque Ele não quer que você enxergue o quanto Deus é um Deus de provisão. Enquanto Deus é um Deus que supre. Enquanto Deus é um Deus que cura, que trata, que transforma, que liberta. E o diabo não quer isso. Então, ele sempre vai tentar de todas as maneiras com que você morra lá no deserto. E aí eu fui olhar algumas coisas na Bíblia.
E aí eu parei no outro texto que fala sobre o deserto, que diz assim, que o Espírito levou Jesus para o deserto e Satanás levou Jesus para o monte. E aí, às vezes nós estamos numa situação favorável, né? Não sei se... Não posso dizer que nós estamos numa situação acima de todas as pessoas, mas talvez hoje nós não estejamos vivendo o deserto, e glória a Deus por isso, né? Porque, como eu costumo sempre falar, todas as situações da nossa vida passam, tanto as boas quanto as ruins, né? E as boas, aproveite quando você estiver vivendo uma situação boa, tranquila, favorável e está tudo bem. E quando você estiver numa situação difícil, não esqueça daquela boa que você viveu. Porque é isso que vai te sustentar naquela situação difícil que você está vivendo, né? Então, se o Espírito levou Jesus para o deserto e Satanás quis levar Jesus para o monte, então a gente tem que ter uma reflexão aqui nesse sentido. Porque às vezes, nem sempre o que você está vendo na internet, nem sempre o que as pessoas estão te mostrando no dia a dia, é exatamente aquilo que as pessoas estão vivendo. A maioria das vezes, o cenário por trás de tudo isso é um cenário de escassez, é um cenário de angústia, é um cenário de desespero, mas as pessoas não querem mostrar isso. Às vezes por vergonha, às vezes por desespero, por medo, ou às vezes até por uma vaidade que toma a gente nesse mundo de hoje em dia. A vaidade toma muito a gente, sabe assim, o orgulho toma muito a gente. Então, cuidado quando você olha uma situação de um monte muito alto. Porque nem sempre é Jesus que está atrás daquela situação daquela pessoa. Mas eu também li com os irmãos o Salmo 23. Que é um salmo que a gente conheceu desde pequenininho, né? Quando você vem para a igreja... Eu não vim para o evangelho desde pequenininha, mas a minha mãe lia muito a Bíblia. E ela sempre me ensinou esse Salmo 23 também. E aí no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. E é aí que entra o descanso no deserto. Mas a gente esquece. A Bíblia diz que Ele é o seu pastor e de nada você sentirá falta. E a Bíblia não está dizendo que você não vai te faltar nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não diz que você não vai passar por situações difíceis. A Bíblia não diz que você não vai ter escassez. A Bíblia não está dizendo. A Bíblia está dizendo que se Ele é o seu pastor, Ele já é tudo. E então o seu coração não vai sentir falta de nada. Mas quando a gente está no deserto, a gente esquece dessa situação. Mas o descanso é aí. É você lembrar que Ele é o seu pastor. E que então de nada nós teremos falta. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele vai cuidar da gente no deserto. Ele vai curar suas feridas no deserto. Ele vai enxugar as suas lágrimas lá no deserto. Só não podemos esquecer disso, que é Ele que faz isso. E que é o Senhor que nos guia. E é Ele quem direciona as nossas vidas. E quando tem muita coisa dando muito errado, provavelmente fomos nós que pegamos a direção errada. Fomos nós que mudamos o caminho. Fomos nós que mudamos a rota. E aí nós pegamos uma outra direção. Dá para voltar? Dá para voltar. Sempre dá. A porta sempre vai estar aberta? Não. Vai chegar uma hora que ela vai se fechar. Mas enquanto há fôlego, enquanto as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas todas as manhãs, há tempo de todas as coisas. Há tempo da gente voltar. Quando Ele fala que Ele refrigera a minha alma, Ele vai curar o desespero, a angústia, o sofrimento. Ele vai trazer acalento. E é um salmo que às vezes a gente fala assim, você fala Ele, você cita Ele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nananana. Mas se a gente prestar atenção, Ele está dizendo exatamente o que Ele vai fazer na nossa vida.
Ele está dizendo que Ele é o descanso, que Ele é o sustento. E que, olha que a Bíblia diz aqui também, ó. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando você é pequenininho, você aprende a citar esse salmo, porque você entende que ele vai te proteger, igual o Salmo 91, né? Sempre tem uma Bíblia aberta na casa de alguém com o Salmo 91. E se você só trazer para uma realidade como essa, e se você declarar isso, e se você não esquecer isso todos os dias, diz assim, ó, no versículo 6 diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. A Bíblia está dizendo que é todos os dias da sua vida. A promessa do Senhor é durante o processo. Ele vai dizer que Ele está com você, que Ele protege você, que a fidelidade dEle vai estar com você, que a bondade dEle vai estar com você, mesmo durante o deserto, mesmo durante a escassez, mesmo durante a sequidão, mesmo durante o choro, mesmo durante a enfermidade. Ele está dizendo que é todos os dias da minha vida Ele estará comigo. O amanhã a gente não sabe, e a gente não tem um amanhã. Né? A gente não tem um amanhã, mas a bondade do Senhor, ela vai estar lá todos os dias, porque ela se renova a cada manhã. Quando você estiver no deserto, e eu estou falando isso para mim mesma, tem aquele louvor que fala assim: aquieta minha alma e faz o meu coração ouvir a sua voz. Aquieta, Senhor, ajuda. É difícil você falar quando você também está no deserto, sabia? Porque às vezes a gente é um crente tão orgulhoso em algumas situações. Eu estava conversando com o pastor Tiago outro dia ali na porta, que eu ouvi de uma pregação, que aquela passagem que fala assim, que ele pergunta assim: ah, vai bem? Ela fala assim: vai bem, vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela fala assim: vai bem, vai tudo bem. Só que ela fala vai bem, vai tudo bem para algumas pessoas no caminho. Mas para o profeta, ela fala a verdade. Para o profeta, ela fala: meu filho está morto. Por quê? Porque ela vai falar com a pessoa que realmente pode ajudar ela. E quando a gente está no deserto, às vezes a gente não quer falar, sabia? A gente não quer que as pessoas saibam a situação que a gente está vivendo. Como assim? A irmãzinha Fran, da igreja, né? A crente está passando por uma situação como essa, né? Porque as pessoas às vezes têm a tendência de falar e questionar algumas situações, e às vezes até a gente mesmo tem esse pensamento, né? Como eu vou falar que eu estou vivendo uma situação como essa? E realmente para algumas pessoas talvez não seja necessário você falar, mas para Deus é necessário você falar. E aí você vai falar assim para mim: Fran, mas ele já sabe de tudo isso, mas ele quer ouvir. Ele pediu para a gente orar. Ele pediu para a gente entrar no quarto, fechar a porta e falar com ele. Então, se ele pediu, a gente tem que fazer, né? Então, quando a gente estiver lá, pede para o Senhor aquietar a sua alma e fazer com que Ele... peça para Deus acalmar o seu coração, para Ele abrir os nossos olhos, para que a gente enxergue o grande exército que está à nossa volta. Porque às vezes a gente não enxerga, né? A gente tem que confiar em Deus mesmo quando a gente não entende. É difícil, mas é necessário. E quanto ao descanso, Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? A gente tem que começar a entender e a querer viver realmente os ensinamentos de Cristo sobre a nossa vida. A gente tem que começar a declarar a palavra. E a gente vai errar várias vezes. A gente vai falhar várias vezes mediante isso. Mas eu sempre gosto de dizer que é por isso que a gente se reúne aqui na casa do Pai. É por isso que a gente tem comunhão com os irmãos.
né? Porque a gente aprende uns com os outros e a gente consegue compartilhar e dividir as nossas cargas, o nosso peso com algumas situações que a gente está vivendo, né? Quando eu falei para os irmãos, eu já estou encerrando, que eu tinha um versículo, né, que eu salvei, que eu gravei aqui na minha Bíblia, depois de que eu tinha feito uma oração. E aí esse versículo que eu queria falar, que eu não consegui trazer a palavra sobre ele, está em Apocalipse 21, 5. Quando eu estava conversando com o Reinaldo sobre o livro, esse versículo de Apocalipse, ele, Apocalipse? Tipo assim, que a gente tem né? Apocalipse, a gente já vai para uma coisa mais extrema, assim, né? E aí Apocalipse 21, 5 diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O versículo que estava no meu coração é esse: estou fazendo algo novo. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. O Senhor está nos ajudando a recomeçar mais uma vez no deserto. E o coração da gente se alegra quando a gente tem uma nova oportunidade. E às vezes quando você está vivendo dias difíceis, você não enxerga que Ele é capaz de te dar uma nova oportunidade, assim como Ele tem me dado. Ele tem me dado porque eu tenho falhado, mas Ele tem me dado uma nova oportunidade de vida. Ele tem me dado um novo fôlego de vida. E Ele tem me sustentado no meio desse processo, para que eu continue confiando na promessa de que Ele virá e que Ele vai vir nos buscar. E que daí não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver angústia, não vai haver mais dores, né? Então, que o Senhor nos ajude no processo do deserto. Que o Senhor nos ajude todos os dias a não desistir no deserto. Que o Senhor nos ajude a ouvir o que Ele tem nos falado no deserto. Que o Senhor ajude aos nossos olhos a enxergar quem Deus realmente é na nossa vida. Porque Ele não é só um Deus de bênção. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que nos chamou e disse assim: és meu filho amado, em quem me comprazo. Nós não podemos esquecer que somos filhos e filhas amadas do Senhor. Que até no deserto somos filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar só um pouquinho? Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu estar aqui numa noite chuvosa como essa. O Senhor nos permitiu estar aqui para termos uma nova oportunidade, ó Pai. Eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu sei, Deus, que é muito difícil estar no deserto, ó Pai. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco todos os dias, assim como o Senhor nos disse. A tua bondade vai nos cercar todos os dias, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui nesta noite, testemunhando da tua palavra, Senhor Deus, e daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai. No nome de Jesus. Amém.